Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso." Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, aqui no Santuário Nossa Senhora da Paz, e você que reza conosco por essa querida TV Meu Norte. Estamos reunidos nessa manhã de domingo, celebrando a nossa fé, a nossa experiência com Deus, essa nossa amizade profunda com Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos vivendo a Páscoa, a passagem de uma vida ruim para uma vida boa, de uma vida boa para uma vida melhor, uma vida ótima, de uma vida ótima para uma vida excelente. A Páscoa é essa passagem de grau, sempre crescendo, sempre evoluindo na direção da perfeição e da vida com Deus. Estamos celebrando a ressurreição, que é a vitória sobre a morte, que é a vitória sobre este mundo e sobre todos os poderes que existem no mundo. É a ressurreição de Jesus, que também será a nossa ressurreição. O evangelho de hoje, são os discípulos de Emaús, que fizeram uma experiência profunda com o ressuscitado e agora estão partilhando essa experiência com os outros apóstolos, com os 9 apóstolos. Estavam reunidos e ele estava contando a experiência. De repente Jesus chega, entra e deseja: "A paz esteja convosco." E a sensação que eles tiveram que era um fantasma, mas Jesus se apresenta: "Não sou um fantasma, sou eu. Olha minhas mãos, olha meu lado, pega em mim, sou eu mesmo." Ele dá, e de repente, quando Jesus se apresenta, o ressuscitado com eles, eles vão perdendo o medo e vão se enchendo de uma alegria que vem de dentro, do interior. O encontro com o ressuscitado traz alegria, traz vigor, traz satisfação e vontade de anunciar. E depois Jesus pede comida para poder comer, e eles perceberam que não é um fantasma, não é uma alma penada que está aparecendo, mas é o próprio ressuscitado. Quando ele mostra as mãos, ele está dizendo: aquele que foi crucificado é o mesmo que
que está ressuscitado, que está presente. É Ele mesmo que está aqui com vocês, né? É o mesmo Cristo, né, que está na presença. E depois ele fala, orienta, dizendo: mas olha, quando eu estava com vocês, caminhando, andando com vocês nesses 3 anos, eu expliquei, né, que eu era a concretização das profecias, né, do que Moisés falou, dos salmos, né? Ele foi explicando, foi orientando, né? Assim estava escrito a meu respeito: no 3º dia eu irei ressuscitar. E agora eu quero que vocês sejam minhas testemunhas por esse mundo afora. Jesus pede para eles ser as testemunhas. E na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, aqui Pedro coloca em prática o que Jesus colocou no Evangelho. Vão espalhando essa notícia de mim, do ressuscitado. Leva a mensagem do Pai a todos os povos, dê um testemunho. E a leitura dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, é Pedro dando esse testemunho, dizendo: aquele Jesus que só fazia o bem, que era filho de Deus, né, que vocês, né, entregaram a Pilato, Pilato o condenou, ele foi martirizado, né, crucificado, morto e ressuscitou. Deus o ressuscitou. Ele é o Senhor de nossas vidas, é o Senhor de nossa história, né? E só que eu sei que vocês fizeram isso porque vocês eram ignorantes, não conheciam as profecias, não conheciam de perto a pessoa de Jesus, né? E agora o que é que resta para vocês? Se converter, reconhecer que pecaram, reconhecer que falharam, reconhecer que tem culpa na crucificação de Jesus, mas que agora se arrepende e em Cristo recebe o perdão dos pecados. Então Pedro dá essa notícia para eles, né? Agora o que resta é reconhecer os pecados, é reconhecer as fraquezas, se arrepender do coração e em Cristo recebe o perdão dos pecados, né? Esta segunda leitura, que é uma carta de São João faz um convite para não pecar. A gente deve caminhar na família da gente, lá no trabalho, na comunidade, na sociedade, para evitar o pecado. Mas se por acaso pecar, diz aqui João, nós temos um defensor, Jesus Cristo, né? O justo, ele é justo por natureza. Então, em Cristo, a gente recebe o perdão dos pecados. Ele é a vítima de expiação, não só dos pecados nossos, mas do mundo inteiro. João dá essa notícia: Jesus, ele é a vítima, né, da expiação dos pecados, não só nossos, mas do mundo inteiro. E aí ele recomenda para poder a gente guardar os mandamentos de Deus, a gente guardar o que Jesus orientou e ensinou. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E a palavra, o verbo conhecer a Deus, não é no sentido de ter um conhecimento, né? Assim eu estudei, pesquisei e tive um conhecimento. O verbo conhecer, na teologia, né, de João, significa fazer uma experiência profunda com Deus. Quando a gente faz essa experiência profunda de Deus, que é na oração e pela fé, a gente é modificado, a gente tem a alegria de guardar os mandamentos, isto é, de se deixar ser orientado, de planejar a vida a partir dos mandamentos. Se eu digo que eu tenho a experiência de Deus, que eu sou uma pessoa de oração, mas eu não guardo, eu ando mentindo, ando, né, fazendo com violência, fazendo coisa errada, então diz João, então você é um mentiroso, você ainda não fez essa experiência com Deus. Então a experiência com Deus modifica a nossa vida e nos deixa uma pessoa melhor. Vamos pedir pela nossa fé em Cristo
em Deus, pela nossa amizade com Deus, que a gente cada dia possa conhecer cada vez mais a Deus, isto é, a cada dia fazer uma experiência mais profunda, mais íntima com Deus, e assim transmitir a palavra dele, não só através da palavra, mas da vida, da prática, do testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu te convido a ficar de pé, você aqui no Santo